Olá, pessoal. Sou a professora Janiele Rodrigues. Venho aqui gravar mais uma videoaula e espero que juntos aprendamos um pouco mais dos conhecimentos matemáticos. Então, nesta videoaula, a gente vai aprender como resolver problemas utilizando as relações métricas no triângulo retângulo. E aí eu gravei uma outra videoaula e fiz a demonstração das relações métricas. Agora a gente vai utilizá-las, certo? Peço que tenham atenção na leitura para que vocês possam compreender. A primeira diz assim, a primeira questão. Considere uma barraca com as medidas indicadas, conforme o desenho abaixo. Então, aqui eu fiz o desenho ilustrando uma barraca. Percebam que uma parte representa um triângulo retângulo, uma parte dessa barraca. Já a gente pode identificar aqui o ângulo reto, certo? O lado que está oposto a esse ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa e tem como medida 2,5 metros. Os dois lados que formam o ângulo reto, que são os catetos, têm como medidas 2 metros e 1,5 metros, respectivamente. Mas a gente pode observar que a altura dessa barraca a gente não conhece e está sendo representada pela letra H, a medida da altura, né, que a gente não conhece. Então, diz assim, a medida H relativa à altura dessa barraca é letra A, 1,2 metros, letra B, 1,7 metros, letra C, 2,5 metros ou letra D, 3 metros. Então, pessoal, como aqui a gente tem, quais são os dados que a questão já está dando? Aqui a gente observa que nós temos a medida da hipotenusa, nós temos as medidas dos dois catetos, só não temos da altura, que é o que a gente vai determinar. Então, tem uma relação que a gente pode utilizar para encontrar aí a medida referente à altura dessa barraca. Então, qual é essa relação métrica que a gente pode utilizar? Vou colocar aqui para vocês. A vezes H é igual a C vezes B. Ou seja, o que é que essa relação métrica diz? Que a medida da hipotenusa multiplicada pela medida da altura é exatamente igual ao produto das medidas dos catetos. Como aqui a gente tem, o problema está dando as medidas dos catetos e a medida da hipotenusa, a única medida desconhecida é a altura, a gente pode aplicar aqui nessa relação métrica, substituir os valores e determinar, no caso, a altura, certo? Então, a hipotenusa equivale a 2,5 multiplicado por H, igual C 1,5 multiplicado por B, o cateto B, que equivale a 2, certo? Então, 2,5 multiplicado por H, 2,5 H, igual 1,5 vezes 2, são 3, ó, 1,5 multiplicado por 2. 2 vezes 5, 10 a 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então, localizando aqui a vírgula, 3,0, certo? Então, a gente tem, como eu quero determinar o H, eu vou deixar ele sozinho no primeiro membro, H é igual a 3,0 dividido por 2,5. Aqui o 2,5 está multiplicando o H no primeiro membro, operação inversa da multiplicação, já que ele vai passar para o segundo membro. Então, a divisão, né? 2,5. Então, eu tenho 3,0 dividido por 2,5. H será igual a 3,0 dividido por 2,5. Pessoal, aqui a gente tem divisão, certo? De números decimais. O dividendo é o número decimal e o divisor é o número decimal. O que a gente pode fazer para realizar essa divisão? Transformar esses números decimais em números naturais. Como? Como aqui eu só tenho uma casa após a vírgula, aqui também, eu posso multiplicar esses números por 10. Tanto 2,5 vezes 10, quanto 3,0 vezes 10, certo? Ao multiplicar por 10, o que a gente tem? 3,0 vezes 10, eu vou caminhar com essa vírgula apenas uma casa para a direita. Então, vai ficar bem aqui à frente do zero, que não precisa colocar. Então, a gente tem 30 dividido por 2,5 vezes 10. A gente vai caminhar com essa vírgula, apenas deslocar ela apenas uma casa decimal. Ela vai ficar na frente do 5. Então, não precisa colocar, certo? Então, a gente tem 2,5 vezes 10, 25. Então, 30 dividido por 25 equivale a 1.
1 vezes 25 são 25, para chegar em 30 falta 5. Como o 5 não dá para dividir por 25, eu acrescento a vírgula no quociente e um zero aqui à frente do 5. Então, fica 50 dividido por 25, que equivale a 2. 2 vezes 25 são 50. Para 50, nada. Ou seja, 3,0 dividido por 2,5 equivale a 1,2 metros. Então, a altura dessa barraca, que está sendo representado por H, equivale a 1,2 metros. A alternativa A, certo? Agora a gente vai responder a segunda questão. Segunda questão, o que é que diz? Determine as medidas A, H, M e N no triângulo retângulo ABC a seguir. Então, nós temos aqui o triângulo ABC e a gente vai determinar as medidas da hipotenusa, da altura e das projeções desse triângulo retângulo. Aqui só vem dando as medidas dos catetos, certo? Então, qual é a relação que a gente pode utilizar aí para determinar essas outras medidas? A primeira que eu vou utilizar é o teorema de Pitágoras, certo? Que também é uma relação métrica. É conhecido como uma relação métrica, que diz o seguinte, que A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, aqui, a hipotenusa elevada ao quadrado ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, como eu não tenho a medida da hipotenusa e eu só tenho dos catetos, a gente pode determinar. Substituindo, A ao quadrado vai ser igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Então, a gente tem A ao quadrado é igual 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, certo? 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. No caso, equivale a 9. E 4 ao quadrado equivale a 16, porque é a mesma coisa que 4 vezes 4, certo? 16. Então, A ao quadrado vai ser igual 9 mais 16 são 25. E aí, a gente pode, aqui, como eu tenho A ao quadrado no primeiro membro, que representa uma potenciação, e a operação inversa da potenciação é a radiciação, então, a gente passa, deixa somente o A aqui no primeiro membro e calcula aqui, no caso, a raiz quadrada do 25, certo? Esse expoente 2 aqui, ele fica no índice da raiz quadrada. Índice 2, certo? Por isso, a raiz quadrada, você pode colocar o índice aqui 2 ou não, certo? Já indica que é uma raiz quadrada. Então, A é igual. Raiz quadrada de 25 é um número que, multiplicado por ele mesmo, equivale ao que está aqui dentro do radical, certo? No caso, aqui é 5, né? Então, a gente tem aqui que A é igual a 5. A hipotenusa aqui corresponde a 5, certo? Agora, a gente já determinou o A. Vamos determinar o H e as projeções M e N. Então, pessoal, para a gente determinar as projeções, a gente pode utilizar essa relação aqui. É C ao quadrado igual a vezes M. Que diz o seguinte, que o quadrado da medida do cateto C é exatamente igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção referente ao cateto C. Então, vamos lá. A gente faz assim. C, vamos considerar como sendo 3. 3 ao quadrado será igual. Substituindo. A hipotenusa não é 5, então vai ser 5 multiplicado por M, que eu não sei quem é, certo? Vamos determinar. Então, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. No caso, 9, igual a 5M. Aí, eu vou trazer o 5M para o primeiro membro e levar o 9 para o segundo membro. No caso, a gente inverte o sinal, né? Se está positivo, vem negativo. Menos 5M igual a menos 9. E aí, a gente multiplica aqui por menos 1 para que todos os dois membros fiquem positivos. A gente não pode ter aqui esse primeiro membro negativo, certo? Se só fosse o segundo membro, tudo bem. Mas como o primeiro membro também está negativo, a gente multiplica aqui por menos 1. Então, multiplicando por menos 1 toda a equação, nós temos menos por menos é mais, 5M multiplicado por 1
5m. Igual, menos por menos mais 9 vezes 1, 9. Então, m é igual a 9 dividido por 5, certo? M será igual. Eu realizei essa divisão, equivale a 1,8, certo? 1,8. Então, a projeção M equivale a 1,8. A hipotenusa, 5. Agora, a gente vai determinar a outra projeção, certo? Então, vamos lá. Usando aqui a relação do cateto B, B ao quadrado igual a A vezes N. Então, quem é B ao quadrado? 4 ao quadrado é igual a medida da hipotenusa, que é 5, multiplicado por N, que eu não sei quanto é, certo? Então, 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, são 16, igual 5 vezes N, 5N. Então, fica assim, vou trazer 5N para o primeiro membro, 16 para o segundo, certo? Então, a gente inverte o sinal. Se está positivo, vem negativo. Menos 5N é igual a menos 16. Aí, eu multiplico aqui por menos 1, toda a equação, certo? Então, eu vou ficar com 5N igual a 16. Como eu quero determinar N, N será igual a 16 dividido por 5. Portanto, N é igual a 16 dividido por 5, corresponde a 3,2. Eu já realizei essa divisão, certo? 3,2, ou seja, a projeção N corresponde a 3,2. E, por fim, a gente vai determinar agora a altura desse triângulo retângulo. Aí tem uma relação que a gente pode utilizar, que é essa, h ao quadrado igual a m vezes n, que diz o seguinte, que a medida da altura elevada ao quadrado é igual ao produto das medidas das projeções. Nós já sabemos quais são essas medidas das projeções. No caso, m é 1,8 e n 3,2. Então, a gente pode calcular. A altura ao quadrado vai ser igual a 1,8, que é o m, multiplicado por 3,2, que é o n, certo? Então, h ao quadrado vai ser igual 1,8 multiplicado por 3,2 corresponde a 5,76. Vocês podem fazer isso para conferir. Então, eu tenho aqui h ao quadrado igual a 5,76. Portanto, eu vou determinar aqui o h, que será igual à operação inversa da potenciação à radiciação. Então, raiz quadrada, o expoente 2 passa para o outro lado em forma de índice 2, certo? O índice da raiz é 2. Então, raiz quadrada de 5,76. Então, pessoal, h vai ser igual a raiz quadrada de 5,76. E aí, você tem que pensar o seguinte, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá esse valor que está aqui dentro do radical, 5,76. 5 inteiros e 76 centésimos. Então, h será igual. Eu realizei aí e encontrei 2,4. Ou seja, a altura desse triângulo retângulo aqui, o h, corresponde a 2,4. Então, nós temos aqui, determinamos aí as medidas A, H, M e N no triângulo retângulo, certo? No caso, o A corresponde a 5, que é a hipotenusa. O M e o N, M 1,8, que é essa projeção aqui, referente ao cateto C, sobre a hipotenusa. O N corresponde a 3,2, que é esse segmento HC, a projeção N, referente ao cateto B sobre a hipotenusa A. E a altura desse triângulo retângulo, que é o H, corresponde a 2,4. Certo, pessoal? Então, aqui a gente acabou de aplicar as relações métricas no triângulo retângulo, certo? É só isso, até a próxima.